Sejam muito bem-vindos, está começando mais uma Conferência da Paz. Hoje com a presença da Melissa Tobias, que vai nos falar sobre as guerras de Orion. Então está muito interessante. Já falei pro pessoal que a gente vai conversar sobre as guerras de Orion, as maiores guerras do sistema solar, não, da galáxia, da nossa galáxia. E eu estou curioso para saber mais detalhes sobre esta lastimável guerra. E tu teve lá no teu canal uma série falando sobre as guerras de Orion, né? O canal Axiomas da Luz, da Melissa Tobias, ela é autora, que escreveu, dentre diversos livros, o mais conhecido de todos, né? Autora do livro A Realidade de Madu, que muitos dizem que ela previu a pandemia. E se for olhar pelas datas, ela realmente previu. Mas pode ser que a previsão dela seja mais precisa do que a gente imagina. Eu também espero que não. Melissa, boa noite, bem-vinda. Foram originadas lá em Orion, no cinturão de Orion, em alguma das estrelas, Onilan, Onitac, Mintaka? Essa história, assim, a gente precisa entender ela como uma ficção, né? Lembrando que a ficção é uma arte, e como dizia o Pablo Picasso, a arte é uma mentira que revela a verdade, né? Então, vamos entender como metáforas para a gente, porque não é uma história tão antiga, de diversas fontes, que eu acabei fazendo compilado e dando a minha interpretação, então, né? Mas, enfim, dizem que essa guerra começou por causa da questão genética, o elixir da vida, a busca pelo elixir da vida, né? Porque os insectoides, os reptilianos e as suas sub-raças, eles tinham uma genética que não facilitava a conexão com a fonte criadora, né? Eles não tinham o campo emocional, que é uma grande que facilita o nosso processo evolutivo. A gente evolui mais rápido para esse campo emocional. Então, eles não tinham uma genética que facilitava isso. Demorava muito tempo até eles conseguirem ter uma conexão com a fonte criadora. Isso era muito difícil para eles. E aí chegou a espécie adâmica, trazida de outro universo, a gene de outro universo, né? Que pelos felinos. E daí houve uma hibridização com a genética lá dos arquitetos do universo, criou-se uma espécie que com 12 hélices de DNA, quando girasse através do amor incondicional, girasse essas 12 hélices, você conseguia criar uma 13ª hélice de DNA que te conectava à fonte criadora e te fazia ter esse elixir da vida, esse cálice do Graal que te dava poder de um criador, né? Te colocava como semelhança do Criador, imagem e semelhança do Criador. E isso é um poder muito grande. E é isso que os reptilianos e sectoides cobiçavam e cobiçam até hoje, esse poder de um Criador, né? Então, essas raças que eram muito mais antigas no universo, os sectoides, reptilianos, se sentiram ameaçados, eles tinham instinto de sobrevivência muito forte, eles se sentiram ameaçados, esses adâmicos estão chegando aqui, e eles têm um grande poder na genética deles, eles podem vir a nos dominar, pode vir a controlar o mundo, ser os grandes donos do universo, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? É o Eles que eles querem, né? Uma estirpe destas raças, né? Isso, então essa guerra começou aí. Eles queriam começar a como que fala, sequestrar adâmicos para começar a fazer hibridização com o DNA do adâmico, com o DNA dos reptilianos, sempre para tentar extrair esse elixir da vida, essa hélice mágica do poder, né? E por causa dessas hibridizações, teve uma que eles fizeram hibridização com um arquiteto do mundo, que era Lúcifer, né? Que se voltou contra os arquitetos do mundo. E daí eles fizeram a hibridização do arquiteto do mundo com um reptiliano para tentar repetir isso que aconteceu com os adâmicos, para conseguir colocar essa genética preciosa nos reptilianos, e deu muito errado. Aí surgiu os arcontes, né? Aí surgiu uma raça de vampiros do universo que não são físicos, né? São de uma outra frequência. E daí eles começaram a obsediar os reptilianos, os insectoides, porque eles se alimentavam do ódio, do medo, da raiva. E eles são obsessores desse tipo de pessoas, né? Que tem medo, raiva, ódio, remorso, sentimento, culpa.
Então, eles começaram a casar o terror. Começaram a casar o terror em Andrômeda, aí se criou a Confederação de Andrômeda, que tinha uma capacidade já de proteção, e eles fugiram para Órion, e daí começou a Guerra de Órion, aí botou terror mesmo. Aí ficou feio, Uau! foi a pior guerra, né? E o nosso universo já viu, o nosso universo local, né? Durou muitos anos, né? Quantos anos, assim, aproximadamente da idade da Terra? Nossa, né? A Terra nem existia, bilhares de anos, é uma coisa absurda. Seres procurando o elixir da vida eterna, por quê, né? Porque eles estavam nesta dimensão onde a vida não é eterna, né? Porque até mesmo para que eles consigam ascender para dimensões onde a matéria não é mais de tamanha importância, eles necessitam se desenvolver, mas desenvolver numa coisa muito importante, que é desenvolver no amor. E daí vem o que tu nos fala sobre este sentimento, que é as chamas, né, que dão o despertar dos sentimentos, bem como do amor, de que muitas raças não são desprovidas, são desprovidas destes sentimentos, justamente por tanto na matéria buscarem suas realizações e suas vidas e suas eternidades na matéria física, né? E acabaram através de experimentos e de diversas formas, através até mesmo de clonagens, coisa que nós ainda vamos ver nos anos vindouros aqui na nossa sociedade. Nós vamos começar a ver clones que já existem, já estão por aí, mas essa ainda não veio a público tudo isto, mas porque nós também já começamos a brincar nesta área, mas eles há muito tempo nessa brincadeira dispersaram e perderam suas genéticas e suas capacidades reprodutórias e diversas outras capacidades devido justamente a buscar apenas a vida material na matéria por achar que aqui é o tudo, né? Onde a ciência não expandiu para um campo de espiritualidade, de compreensão e de união ainda. Então isso gera, obviamente, guerras, isso gera frequências baixas. Uma dúvida que eu tinha, que eu vejo que é frequente nas pessoas, é que as pessoas pensam assim, tá, mas para que essa guerra? Porque eu sou reptiliano agora, posso desencarnar, encarnar num corpo adâmico, e daí eu tenho chance, mas é que eu fui buscar a resposta, né? E a resposta que eu encontrei é assim, que não existe genética só no corpo físico. O corpo perispiritual tem uma genética, o corpo astral tem uma genética, né? Então, todos os nossos corpos possuem uma genética. E essa genética do nosso corpo sutil tem que estar compatível com a genética do corpo físico para conseguir encarnar, né? Não tem como um ser reptiliano, um perispírito reptiliano encarnar no corpo adâmico, né? Tanto que até os exilados de capela que eram adâmicos tiveram que perder todos os seus corpos, foi tudo queimado, destruído, ficaram só esfera de luz, só espírito, e chegaram na Terra e levaram milhões de anos para reconstruir todo um corpo sutil, compatível com o corpo físico dos Homo sapiens. Nem era Homo sapiens sapiens, era Homo sapiens. Ou dos Atlantes, né? Então a questão é assim, e ninguém, por livre e espontânea vontade, quer perder todos os seus corpos. Uma, porque segundo o relato dos exilados de capela, é que dói demais, é como ser queimado vivo. Uma segunda morte, né? Segunda, terceira, quarta morte, você morre, todos os seus corpos morrem, né? Ou ninguém quer isso de livre e espontânea vontade, né? Perder todos os seus corpos. Então, a solução mais fácil é você tentar encontrar uma solução genética onde você tenha realmente essa genética capaz de ter esse poder do Criador, né? Então, estão se criando hibridizações ainda estão em busca dessa... E o nosso planeta é um grande laboratório disso também, né? Não aqui no planeta, mas em naves estão abduzindo seres humanos para criar uma raça, para que, através desses híbridos, eles estão tentando encontrar híbridos que é capaz de sustentar tanto espíritos desencarnados de adâmicos, como de reptilianos, insectoides. É verdade. Mas para todo mundo, para ninguém ficar em desvantagem genética. Imagina. Mas fique despreocupado que existe um protetorado quanto aos encarnados aqui no planeta Terra. E essa dificuldade que a Melissa está falando das encarnações entre raças é realmente bastante dificultosa. Até mesmo a gente já falou isso sobre os processos
de exílio planetário dos habitantes deste planeta, né? As pessoas que hoje estão sendo exiladas aqui da Terra e elas vão para esses outros orbes primitivos, né? Onde vão encarnar em seres humanos muito ainda anteriores a este nosso molde aqui, em planetas que o corpo precisa ser diferente, precisa ter outros órgãos, ter órgãos a menos, outros a mais, adaptado à respiração daquele planeta, adaptado aos alimentos daquele planeta. Eles precisam passar por um processo que leva milhares de anos só para adaptar o corpo extrafísico para que o corpo extrafísico, que gera o físico, né, gere o corpo físico necessário para aquele planeta. Então, sim, não é apenas encarnar, eles precisam modificar o corpo extrafísico para encarnar, mudando o corpo físico do local. E tudo isso, né, pode-se pensar assim, puxa, mas e quanto àqueles que burlam os sistemas de reencarnação? Eles utilizam os mesmos princípios de conhecimento da espiritualidade da luz, né, para moldar o corpo, para fazer encarnações. Então, a gente pode perceber que isso é verdade em algumas sociedades aqui encarnadas na nossa matéria, na nossa dimensão física, e isso acontece. Dizem que as Três Marias é onde fica um poderosíssimo portal, que é o portal do tempo, né? Que é o portal do tempo e espaço. E os guardiões desse portal são reptilianos que já são confederados, né? Então, são guardiões desse portal. Muito importante, assim. E é bom lembrar que reptilianos não são do mal, né? Uma parcela deles ainda não se alinhou, digamos assim, com a força maior do universo. Eles buscam a força maior do universo ainda na menor parte do universo. Foi basicamente porque eles insistiram em ficar nas densidades mais baixas? Não digo decidiram, mas talvez não acreditaram em outras possibilidades cujo seus egos pudessem ser menores. Então foi tudo teimosia no fim das contas. Teimosia. Por teimosia. E talvez, muitos talvez nem não acreditem nisso, né? Querem possuir eles o poder ao invés do poder ser o todo, ou algo do tipo. E a Milena diz que, será que essa história de Eva com a cobra seria uma metáfora do tal envolvimento com os reptilianos? E de certa forma sim, porque existe um viés que fala sobre isto, dizendo que, do mentor Clarencio, aliás, né? Que diz que representa os 3 diferentes povos exilados que chegaram na Terra. A primeira leva, que seria o povo adâmico, né, de Adão, que seria o Adão, eles são os povos exilados, já com maior nível de inconsciência, digamos, de Capela para cá. Esses exilados de Capela para cá, veio a primeira leva em um maior nível de inconsciência, encarnaram bastante primitivos, vamos supor assim lá os Neandertais, né, realmente bastante primitivos, tal como em mundos hoje que mal desenvolveram um idioma, né, tá? Tem gente indo lá encarnar, exilado. E esses seriam essa primeira leva, que ficaram por alguns milhares de anos neste planeta, e depois chegaria uma segunda leva de exilados, já um pouco mais despertos, já despertos a mais sensibilidades, a mais emoções, e que seria a raça evânica, né? E que, ao se misturar com a raça adâmica, despertaria na raça adâmica novos potenciais, novas potencialidades. E que depois chegaria uma terceira leva, que não são de seres assim tão inconscientes, mas sim de seres no planeta anterior altamente embrutecidos e hierarquias do mal nesse planeta do exílio, e que chegariam para lá, e devido a eles serem mentes tão poderosas, dificilmente até mesmo o véu do esquecimento conseguiria tamponá-los tanto. E eles chegariam neste planeta como representados pela serpente, mas ao mesmo tempo despertando as ciências neste planeta, despertando o conhecimento neste planeta, com as misturas dos nossos genes, porque nós temos uma mistura de genes muito grande, né? É uma mistura de diversas raças, e existem diversos programas genéticos que se pensou em se passar para a humanidade dentro dessas raças aí que a Melissa está nos contando, né? E inclusive uma das aplicações feitas com sucesso aqui na raça da humanidade é fazer com que a gente tenha aquilo que a Sheliana até diz, do atraso no nosso cérebro, né? A gente é muito reativo, a gente reage às coisas antes de a gente poder ter uma consciência sobre aquilo, né? Por exemplo, alguém vem lá e nos xinga, a gente tem raiva antes de ter a consciência de que não é nada daquilo, né?
A gente tem essa reatividade. E ao mesmo tempo, outra modificação feita em nós aqui também foi aquela de nos fazer louvar, né, algo e adorar a Deus ou a algo ou a alguém. Né? Nós temos aqui, como humanos da Terra, a característica de adoração. Não é à toa que existem muitas igrejas por aí que se aproveitam dessa nossa genética para criar adorações e louvor a um certo ser, a uma certa coisa, até uma certa pessoa famosa da música. Né? A pessoa ela é altamente louvada. Enfim, a gente tem essas características. Era sobre uma associação bíblica, né, da história sobre Lúcifer, perguntou a Daniele, né, que foi expulso do céu. Eu estou viajando? Não está tão viajando, não. Porque o Lúcifer aqui da Terra, ele foi uma vingança contra Jesus devido a um exílio. Né? Devido a esse ser exilado, ele era grandíssimo hierarquia do umbral deste outro planeta. E aí ele foi exilado e ele ficou altamente revoltado e se dedicou sua vida contra Jesus. E aí está o falado tal anti-Jesus, né? E que então se tornou verdade sim, porque como a gente diz, não há o que não há, não existe o que não existe. Eu acho que assim, a mensagem mais importante que a gente tem que tirar dessa guerra de Órion é que eu não vejo possível mundo de regeneração, havendo o preconceito que existe hoje, mesmo entre nós seres humanos, entre cor de pele, entre escolha de quem gosta ou deixa de gostar de acordo com a sexualidade, tudo isso gera preconceito, né? Então, é impossível haver um mundo de regeneração havendo preconceito com nacionalidade, com etnia. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso, né? A gente tem que... E muitos desses preconceitos estão em nível genético, né? Em nível ancestral, tem que fazer essa limpeza profunda. E o ensinamento que traz essa guerra de Órion é porque, assim, não existe o bom e o mal, a raça boa e a raça má, né? O que existe, tanto numa raça ou na outra, existe espírito evoluído, existe espírito mais evoluído e existe espírito menos evoluído, né? E como a gente já falou, já existe reptilianos confederados, existe sectoides confederados, existe adames confederados, assim como existe de todas essas raças seres totalmente demoníacos, né? Então a gente tem que também tirar esse preconceito com relação a espécies de outros planetas também, se um dia a gente quiser ser contatados por eles. Não tem como a gente ser contatados carregando tanto preconceito, tanto ressentimento. E tu acredita que tem ligação com aquilo que a gente vê nos cinemas, como a Estrela da Morte, dentre outras coisas, aquelas guerras com aquelas naves, aqueles veículos espaciais? Eu sei que tem ligação com tudo isso, sim. O que tu pode nos falar sobre isso? Nossa, Star Wars praticamente uma canalização, né? Porque o que teve na Guerra de Órion? Clones de adâmicos para lutar na guerra teve. O que teve também a Estrela da Morte, que era aquela bomba antimatéria que destruía estrela, planeta, que foi o verdadeiro momento mais pavoroso da guerra. Muito, muito similar com a Guerra de Órion, é muito similar com Star Wars. Legal. Melissa, muito boa noite para ti. Obrigada pela tua presença aqui. Esteja convidada para voltar e falar mais conosco. Convidar, eu tô aqui, mesmo com ter sol aqui no olho, toda inchada, eu venho. E agradeço de coração a presença e o apoio de todos vocês. Tenha uma semana iluminadíssima. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.